A busca pela essência da literatura, especialmente neste século, exige não apenas conhecimento, mas coragem intelectual. Vivemos um tempo de incerteza em que os critérios que definiam a literatura foram questionados e muitas vezes desmantelados. A literatura, enquanto expressão estética e espiritual, é constantemente reduzida à reflexão sociológica, instrumento ideológico ou produto da indústria cultural. Este vídeo propõe uma reavaliação do vínculo entre o cânone, entendido não como lista de nomes, mas como registro da força estética da sobrevivência poética, e o vasto campo da escrita. O objetivo é recuperar a essência da literatura, sua função de expressar o eu em conflito com a finitude, a morte e o mistério da existência. A literatura não se define por sua capacidade de promover o bem, a justiça social ou a representação de grupos, ainda que possa fazê-lo, mas por sua força de tornar o familiar estranho e ampliar a consciência da vida por meio da linguagem. O crítico e o leitor sério devem buscar o essencial literário, aquilo que em Shakespeare, Cervantes, Tolstói ou Proust desafia o tempo e supera as urgências de sua época. O cânone, assim, não é um clube de autores consagrados, mas o registro da luta entre criação e esquecimento. O esforço de perpetuar o eu por meio de uma voz única, de um estilo que resiste ao tempo. Bem-vindo ao Palavra Viva, sempre uma nova discussão sobre literatura e escrita. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Para compreender o cânone, é preciso despi-lo do dogma e vê-lo como uma necessidade estética. O cânone é resultado de um processo, não de uma conspiração. Esse processo é o da ansiedade da influência, que melhor explica a dinâmica da criação e da recepção literária. Todo escritor de gênio nasce sobre a sombra de um precursor. Não quer apenas imitá-lo, teme ser engolido por ele. Criar é, portanto, um ato de defesa, uma tentativa de corrigir o mestre e abrir um espaço próprio. Os 6 mecanismos de defesa são desvio, complemento, esvaziamento, contradição, purificação e retorno. Esses 6 mecanismos movem a tradição e garantem a sobrevivência da literatura. O cânone é o conjunto das obras que venceram essa luta. São as correções bem-sucedidas. Lemos Dante e não seus contemporâneos esquecidos, porque ele superou Virgílio ao criar uma nova forma de épica. Lemos Shakespeare e não Ben Jonson, porque ele conseguiu conter a experiência humana numa linguagem tão ampla e singular que se tornou fonte de influência para todos os que vieram depois. O cânone é a memória estética da humanidade. Não guarda fatos ou crenças, mas o modo como grandes indivíduos sentiram e expressaram a vida interior. Sua função é lembrar-nos da singularidade do eu e permitir o diálogo com as mentes mais intensas do passado. Diálogo em que descobrimos e fortalecemos a nossa própria mente. Não se pode falar de cânone sem falar de Shakespeare. Ele não é apenas parte do cânone, ele é o próprio cânone. Sua grandeza não está em criar personagens verossímeis, mas em inventar o psiquismo moderno. Shakespeare inventou nossa forma de pensar sobre nós mesmos, sobre um eu que se transforma e se contradiz. Hamlet não é um personagem trágico, é a tragédia da consciência autônoma. Seu solilóquio funda a filosofia do eu moderno. Ler Shakespeare
é ser transformado por ele. Os que atacam o cânone, vendo nele um instrumento de poder, confundem autoridade estética com autoridade social. A força de Shakespeare vem de sua linguagem e de sua invenção psíquica, não de qualquer legitimação política. O cânone existe porque certas obras são simplesmente melhores, mais ricas, mais complexas, mais duradouras, mais estranhas. Se o cânone é o cume, o espectro da escrita é a planície que se estende aos seus pés. A totalidade do que se escreve e se lê, do romance comercial ao poema experimental, do ensaio sociológico à biografia, do manifesto à crescente produção da literatura identitária e da ficção especulativa. O crítico sério precisa traçar uma linha divisória, por mais impopular que isso seja. Essa linha não depende do tema, da origem do autor ou da popularidade da obra, mas da intensidade da dicção. Grande parte do que hoje se chama literatura, especialmente o que é celebrado em círculos acadêmicos e prêmios ideológicos, é, na verdade, escrita sociológica ou escrita terapêutica. E eu vou definir aqui o que são essas duas escritas. Comecemos então pela escrita sociológica. A escrita sociológica tem como fim principal representar ou denunciar uma realidade social. Preocupa-se com a mensagem, o contexto e o impacto político. Seu valor é medido pela fidelidade à causa ou pela eficácia da representatividade. O problema não é o tema, mas a sua primazia sobre o estilo. Quando o conteúdo ofusca a forma, a obra vira panfleto. A voz do autor deixa de ser linguagem e torna-se megafone ideológico. O espectro está cheio de romances que são teses disfarçadas, onde a ânsia de correção e engajamento elimina ambiguidade, ironia e estranheza estética. Compare a complexidade moral de Tolstói ou Dostoiévski, onde o social é cenário de um conflito metafísico, com o moralismo raso de grande parte da ficção atual, em que a moral já vem resolvida. O grande escritor cria sua moral dentro da obra. O sociológico aplica uma moral externa. O primeiro é literatura, o segundo é escrita. Já a escrita terapêutica parte da ideia de que a arte deve curar, validar ou empoderar. É a literatura confundida com autoajuda ou confissão. Nela, a identidade étnica, sexual ou de gênero torna-se o principal e às vezes único critério de valor. Mas a identidade é o obstáculo do gênio. O grande escritor transcende seu eu biográfico para criar uma voz estética única e universal. Quando a obra se reduz à afirmação da identidade, ela se fecha e repete a si mesma. A literatura forte nos obriga a sair de nós mesmos, a habitar o outro, a enfrentar a contradição da consciência. Não é espelho, mas janela para o abismo. O cânone é o registro dos que separam o gênio da identidade. Quem pensa na vida de Proust ou Joyce ao ler Em Busca do Tempo Perdido ou Ulisses? A genialidade está na língua, não no documento. Hoje, o espectro ele está saturado por textos que apelam ao argumento identitário. Leia porque o autor é oprimido. Ou, leia para validar minha experiência. Isso não é crítica literária. É política. É política. Se o cânone é a medida e o espectro é o campo, qual é a essência da literatura? É o que Henry James chamou de vida sentida, a capacidade de impor forma e voz sobre o caos da experiência. O estilo
não é adorno, é vontade de sobrevivência. A força da literatura está no modo como diz, não no que diz. O gênio não cria ideias novas, mas renova as antigas com uma voz única e irrepetível. O grande estilo nos constrange por sua necessidade. É a voz de Pessoa, é a voz de Fernando Pessoa, que aceita a fragmentação do eu como verdade. O fluxo de consciência de Joyce, que nos lança a mente em movimento. A prosa de Faulkner, onde tempo e sintaxe se curvam à memória e à tragédia. O estilo é o que torna a literatura irreduzível à paráfrase. A Odisseia não é apenas a história de um homem voltando para casa, mas o modo como Homero a narra. Dom Quixote não é só a história de um leitor enlouquecido, mas o modo como Cervantes transforma essa loucura em invenção do romance moderno. O espectro da escrita está cheio de textos que se deixam resumir. O cânone é formado pelos que resistem ao resumo. O estilo é a essência. A estranheza é o motor do cânone. A literatura não confirma o que sabemos, torna o familiar em estranho, desloca nossa percepção e nos força a ver o mundo como se fosse a primeira vez. Quando Eliot fala da terra devastada, ou Borges cria bibliotecas infinitas, ambos nos retiram do conforto intelectual. As obras que sobrevivem são as que não se ajustam ao seu tempo. O gênio é aquele cuja estranheza o torna contemporâneo de todas as épocas. O espectro é composto, em geral, por textos de reconhecimento. O leitor busca ver refletida sua ideologia ou experiência. A literatura, ao contrário, busca desfamiliarizar tudo isso. No fim, a essência da literatura é sua luta contra a morte. Ela nasce do desejo de permanecer, de resistir ao esquecimento, de inscrever a voz num tempo que apaga tudo. O cânone é uma meditação sobre a finitude. De Gilgamesh, que busca a imortalidade, a Proust, que tenta recuperar o tempo. A literatura é resistência ao fim, é o refúgio contra o tempo, a forma pela qual o indivíduo sobrevive em beleza e complexidade. Falar de literatura é coisa que me emociona. O grande autor sabe que a vida termina, mas luta para que sua voz não cesse. A imortalidade literária não é metáfora. É fato estético. Enquanto lermos Cecília Meirelles, sua voz persiste. O espectro se ocupa do efêmero. A literatura forte persegue a única ambição que importa, a imortalidade. O papel do leitor e do crítico é essencial, embora cada vez menos valorizado. O leitor deve ser egoísta, ler para tornar-se mais consciente, mais complexo, mais vivo. Não lê para melhorar a sociedade, mas para aprimorar a si mesmo. O grande livro é aquele que, ao ser fechado, faz o mundo real parecer uma cópia pálida do que foi vivido nas páginas. O crítico, por sua vez, é um guardião estético. Não deve agir como curador preocupado com representatividade, mas como juiz capaz de distinguir o gênio da mediocridade, a literatura da simples escrita. Ele deve ter coragem de afirmar: isso é ruim, isso não existirá. Aqui no meu canal tem vídeo para todo tipo de literatura, mas fica definido o que é bom e o que é ruim. Hoje, porém, o crítico é pressionado a servir como porta-voz das ideologias do momento, celebrando obras por sua adequação política e não por sua força formal ou interior. Essa é a traição suprema à literatura. O cânone não precisa de defensores. O cânone não precisa de defensores. Precisa de leitores fortes
que busquem por sua própria vitalidade. O cânone e o espectro da escrita representam a tensão entre o estético e o não estético. A essência da literatura não está na harmonia, mas na força. É a capacidade de criar um estilo tão singular que resiste ao tempo e à memória coletiva. O cânone é o registro desse triunfo da forma sobre a contingência. Vivemos um tempo em que a literatura é frequentemente subordinada à moral e à política. E, em nome da justiça social, corremos o risco de perder o valor estético da arte. O crítico deve resistir a essa redução. A pergunta essencial continua sendo: esta obra me torna mais complexo? Seu estilo é único? Ela resiste ao tempo e às ideologias? A verdadeira literatura não oferece consolo fácil, mas revela a complexidade da existência. O cânone é o chamado para essa experiência. O espectro é o ruído que tentamos silenciar para ouvir a voz dos grandes. A literatura é a forma mais intensa da consciência da vida. Cabe ao leitor e ao crítico preservar essa luz, mesmo que contra o mundo inteiro. A vida é breve. A arte, quando forte, é duradoura. É por isso que lemos. É por isso que o cânone deve permanecer. Este vídeo busca defender com clareza e rigor, o valor estético e a autonomia da arte, fundamentos da crítica literária que não se dobra às modas nem às ideologias. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.